Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre plano inclinado, certo? E tentar também expor todas as forças, né, que, no caso, possa estar sendo aplicada sobre um corpo que está sobre um plano inclinado, certo? A gente destaca duas forças principais nesse sentido, né? Vamos pensar aqui no plano inclinado, certo? A gente tem uma variável aqui que é justamente esse ângulo de inclinação, vou chamar de alfa, tudo bem? Ele é muito importante para a gente fazer algumas decomposições sobre a força-peso ou sobre a normal que está de alguma forma atuando sobre o corpo. Um corpo, por exemplo, como esse aqui que eu vou colocar, um bloco, né? Por exemplo, certo? Então, se eu pensar num bloco que está sobre um plano inclinado, como esse aqui, eu preciso pensar em quais forças para eu analisar o sistema, certo? Primeiramente, a gente tem que sempre pensar em quê? Que se eu tenho um corpo de massa M, né? Se eu tenho um corpo de massa M, eu preciso definir aqui nessa direção que existe uma força peso, certo? Relativo ao próprio bloco, tudo bem? Então, eu preciso definir que existe uma força peso e essa força peso, como nós conhecemos, ela é de cima para baixo, está sempre na vertical, certo? E também precisamos definir o quê? Que existe uma força normal sobre esse bloco, uma vez que ele está em contato com a superfície. Só que essa força normal ela não está na mesma direção do peso, certo? Ela está na direção que é perpendicular ao plano. Tudo bem? Então veja, nem sempre a normal é igual ao peso. Nem sempre isso acontece. E a gente está vendo isso aqui no plano inclinado, certo? A gente pode assumir como referencial, né, um eixo que está na mesma direção do plano inclinado. Então, esse eixo aqui eu vou chamar de X, certo? É o meu sistema de coordenadas, né? Que eu vou utilizar estando na mesma direção do plano inclinado. Perpendicular a esse eixo, essa direção, no caso, esse pontilhado aqui, ó, é o meu eixo Y, minha direção Y, certo? Tudo bem? Eu posso fazer dessa forma, ou então eu posso fazer tradicionalmente, né? Mas na maioria dos livros eles fazem assim, de maneira que a decomposição do peso para o eixo X, certo? Me gera o quê? Me gera uma força, Px. Na verdade me dá uma força Px aqui, ó. Px, certo? Essa é a decomposição da força peso no eixo X. Então isso me dá uma força Px. A decomposição da força peso no eixo Y, isso me dá uma força o quê? Uma força Py, certo? A decomposição no eixo Y me dá uma força Py. Então veja que eu estou fazendo a decomposição da força peso, que ela não é perpendicular ao próprio plano, né? O plano tem uma direção X, o peso tem uma direção vertical, certo? Então eu posso fazer a decomposição do próprio peso, tudo bem? E a normal também, uma vez que eu adoto esse sistema de referência, certo? A normal ela está na mesma direção do eixo Y, certo? Veja, existem duas situações a considerar, né? A primeira é justamente o quê? Eu posso ter três, né? Porque eu tenho três casos, né? Dentro da primeira lei de Newton, né? Eu posso ter três casos para esse sistema. Ou ele pode estar em repouso, ou pode estar em velocidade constante, ou pode estar em desequilíbrio com uma certa força resultante ou aceleração, certo? Então vamos pensar que o sistema a princípio está em repouso, certo?
se o sistema está em repouso, o que nós podemos afirmar, né, dessas forças? Podemos afirmar diretamente que, para que o sistema esteja em repouso, certo? Essa normal aqui, ela tem que ser exatamente igual a quem? A componente PY, certo? Então, quem está nessa direção é igual ao que está na direção oposta. Então, nesse caso aqui, a normal, ela é igual a quem? A PY, certo? Normal é igual a PY. Veja, uma vez que você faz a decomposição de uma força e você está usando as decomposições para fazer a relação de força, você não precisa mais trabalhar diretamente com P, porque você já está trabalhando com as componentes, certo? Então, a normal é igual a PY, tudo bem? Mas, para que o sistema esteja em equilíbrio, tem que haver uma força contrária a Px, certo? Daí que a gente define que aqui, o que muitas das vezes a gente utiliza é justamente a força de atrito, certo? Para que esse sistema esteja em equilíbrio, a força de atrito ela se opõe ao Px. Eu vou chamar de Φ. A gente também já trabalhou que seria a força de atrito, né? Que existe dois tipos de forças: a força de atrito estática, a força de atrito cinética, certo? Então, para que o sistema esteja em repouso, a normal é igual a PY, assim como o Px é igual à força de atrito, certo? Então, Px é igual ao Φ, que é a força de atrito, certo? Veja, eu estou somente analisando o sistema de forças responsável por fazer com que o bloco permaneça em repouso, tudo bem? Então, essas igualdades têm que ser satisfeitas para que isso aconteça, para que o bloco fique em repouso, certo? Tudo bem? Basicamente, em repouso é isso, tá? Basicamente, em repouso é isso. A normal é igual ao PY e o PX é igual ao FAT, certo? Mas uma coisa que é interessante, o PI eu posso relacionar PY em função de P. Eu posso relacionar PX em função de P, certo? Como? Através desse ângulo aqui, ó, o ângulo alfa, certo? Esse ângulo alfa, pessoal, é exatamente igual aqui. No caso, esse ângulo alfa é exatamente igual a esse ângulo aqui, ó, certo? Através de uma análise, né, dos ângulos que podem ser formados aqui, da compreensão de 90 graus entre os ângulos, né, eu posso simplesmente estabelecer que esse ângulo aqui é igual a esse. A gente vai já ver isso, só para te mostrar que é exatamente igual a esse ângulo, certo? Então o que a gente aprendeu? Quem vai ser PY? PY vai ser igual a P vezes o cosseno ou seno do ângulo, certo? Seno ou seno do ângulo? Projetar aqui, ó, vai ser com o ângulo, né? Então, a normal ela vai ser o peso, que é o PY, vezes o cosseno do ângulo alfa, certo? Da mesma forma, o Px é quem? É a força peso vezes seno ou cosseno. Com o ângulo ou sem o ângulo? Se eu estou analisando PY, e aqui eu usei o cosseno, eu sei que é com o ângulo, né? Que é cosseno, o outro vai ser seno. Sempre é assim. Se um é cosseno, o outro é seno. Tudo bem? Então aqui vai ser seno de alfa. É igual ao Φ. Certo?
Só lembrando que aqui eles formam, né, um triângulo reto, aí tem as relações trigonométricas, como a gente viu algumas delas na aula passada, certo? E aí a gente pode sempre fazer essa decomposição das forças, tá? Porque, de alguma forma, para que essas componentes, essas quantidades de forças se igualem, não necessariamente precisa da força total, como, por exemplo, da força peso, e sim de parte dela. Precisa de uma parte dela, que é justamente a sua componente, certo? É por isso que o PY é sempre menor que P. PY é parte de P, assim mesmo como o PX. PX é parte de P. Por quê? Por que isso é verdade? Porque o cosseno do ângulo, ele admite o quê? O cosseno de um ângulo qualquer, ele admite valores que estão dentro de um intervalo. Vou colocar aqui, admite valores que estão dentro do intervalo. Vou colocar de forma semelhante, né? Entre menos 1 e 1, certo? Entre menos 1 e 1. Da mesma forma, o seno do ângulo. O seno do ângulo admite valores que estão entre menos 1 e 1, certo? Ou seja, no máximo ele pode gerar um sinal negativo aqui, tudo bem? Mas nesse caso, esse ângulo alfa aqui ele só vai ser até 90 graus, certo? Tudo bem? Ele só vai ser ou toda essa disposição ou toda essa disposição aqui para x e para y, tudo bem? De maneira que essa quantidade todinha multiplicada por 1, por exemplo, vai ser igual ao próprio peso. Mas entre menos 1 e 1, você tem o quê? Você tem menos 0,5, você tem 0,5, 0,7, 0,9, certo? E que são valores que de alguma forma diminuem essa quantidade todinha aqui. Por exemplo, se eu colocar o peso for 30 kg e o cosseno do ângulo for um cosseno de 60, cosseno de 60 é meio, certo? 30 vezes meio é um valor menor que 30. 30 vezes meio é 15, que é menor que 30, certo? Então, por isso que PY sempre vai ser menor ou igual, né? Menor ou igual a P, e o PX sempre vai ser menor ou igual a P também, certo? Não sei se eu deixei compreender essa parte, mas é importante você saber que as componentes fazem parte do equilíbrio do sistema, onde Px é igual ao Φ e Py é igual a normal, certo? Não esquecendo também que diante dessas relações a gente pode pensar no Φ, né? A gente não tem que esquecer a relação do Φ. O Φ é μ vezes a normal, certo? E a normal, nesse caso, é igual ao PY, que é igual a P vezes cosseno de cosseno alfa, né? Cosseno do ângulo. Tudo bem? A gente pode sempre ir trabalhando as relações uma sobre a outra, certo? Veja, uma coisa que eu quero destacar também, que a normal nunca, às vezes não é igual ao peso, como nesse caso, certo? Normal não é igual ao peso. Aí eu já posso adiantar uma coisa para vocês, né? Por exemplo, lá na terceira lei de Newton, quando a gente vai definir força de reação após a aplicação de uma força qualquer. Essa, no caso, o exemplo da força normal, ela é uma reação devido à força-peso? É isso que a gente tem que se perguntar, certo? Por que ela não é uma reação? Porque nem todas as vezes a normal é igual ao peso, certo? Nem todas as vezes a normal é igual ao peso. Então, não é um par de ação e reação em todo e qualquer sistema, tudo bem? Então, por isso que a normal não é uma reação do peso ou vice-versa, certo? Mas quando a gente pensa lá na força gravitacional, a gente pode até pensar que a força gravitacional entre corpos massivos, né, ela é igual ao próprio peso, certo?
Porque independente do sistema de coordenadas que você adota, elas sempre vão ser iguais. Então, uma pode ser reação, pode ser considerada reação da outra. Tudo bem? Sistema, colocar sistema com aceleração constante. Aceleração constante. Tá? Qual é a diferença entre um? A diferença é que agora, nesse sistema, o bloco ele está em movimento, certo? Ele não está em repouso. De maneira que o Px ele não é exatamente igual ao Fat. Na verdade, o Px nesse caso ele vai ser maior que o Fat, certo? Para que o bloco, por exemplo, ele passa a descer, né? Passa a ir na mesma direção de x, certo? Vou colocar aqui de novo plano inclinado, certo? Então veja, tem aqui o bloco. Vamos pensar que a minha resultante de movimento, lembram lá da resultante de movimento? É para onde o bloco está indo, tá? Vocês puderem fazer uma nota aí. Essa resultante de movimento é a direção e sentido do corpo, certo? Então está indo na mesma direção de x, tá? Está indo na mesma direção de x. De maneira que eu só preciso das forças que estão na mesma direção da resultante de movimento do bloco. Para mim estabelecer quem? A força resultante, certo? Porque agora a gente tem que considerar que a força resultante é massa vezes aceleração, certo? E a gente precisa calcular essa força resultante. Antes tinha força resultante, pessoal? Não. Porque como o sistema está em repouso, velocidade é igual a zero e aceleração também é igual a zero, certo? Se a aceleração é zero, força resultante é zero. Tudo bem? Mas agora o corpo ele tem uma certa velocidade v. E essa velocidade ela está aumentando com o passar do tempo, por isso que tem aceleração, certo? Lembrando que para baixo nós temos o campo gravitacional, certo? E logo eu tenho o quê? A força peso aqui nessa direção. Tudo bem? Só que eu preciso o quê? Eu preciso dessa componente Px aqui. Px. Tudo bem? Preciso da componente Px. Porque ela está na mesma direção da resultante de movimento. Quem está na mesma direção também é quem? É o próprio Fat. Posso pensar aqui no colocar o Fat assim. Está nessa direção. De maneira que, quem vai ser minha força resultante? A força resultante, veja, é só pensar. Eu vou até não trabalhar ainda com essa relação. Quem vai ser minha força resultante? Força resultante. Quem está na mesma direção de R? Px, então é positivo. Quem está em direção oposta? O Fat, então é negativo. Não foi assim que a gente aprendeu? Pronto. Essa é a minha força resultante, certo? Só que aí eu posso relacionar com essa outra relação aqui, massa vezes aceleração, certo? E ainda mais, quem é o Px? Só continuar aqui. O Px, como a gente aprendeu, é o que? Esse ângulo é alfa. O Px é igual a P vezes seno do ângulo alfa. Menos quem é o Fat? Coeficiente de atrito vezes a normal. Mi vezes a normal.
certo? Posso ir trabalhando só por aqui primeiro, depois que eu vou em busca da aceleração. A normal é quem? Quem é normal? Nesse caso, a normal não participa da força resultante. Então ela continua sendo que igual a PY. Tudo bem? Ela continua sendo igual a PY. A normal ainda é igual a PY. Que é esse PY aqui, ó. Certo? Que a gente definiu lá também. E o PY é P cosseno do ângulo alfa. Não é isso? Aqui, ó. P cosseno do ângulo alfa. Certo? Então eu posso substituir toda essa quantidade bem aqui. No lugar de M. Então a força resultante é o peso vezes seno do ângulo alfa menos coeficiente de atrito vezes a normal, que é P vezes cosseno alfa. Veja que eu estou só trabalhando com as relações, certo? A gente vai fazer muito ainda em vários sistemas. A gente vai fazer muito isso aqui, certo? Ah, o que que nós sabemos também? Nós sabemos que o peso, ó, o peso é igual a massa vezes gravidade, lembra lá? O peso é igual a massa vezes gravidade. Então logo eu vou ter o quê? No lugar de P eu vou colocar massa vezes gravidade. Então, a força resultante, peso, massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo alfa, certo? Menos coeficiente de atrito vezes o peso, que é massa vezes gravidade, vezes cosseno do ângulo alfa, certo? Então, olha só, em uma situação em que eu dou o valor da massa, o valor do campo gravitacional, que é sempre igual a 10, né? A gente vai sempre trabalhar 10 metros por segundo quadrado, certo? O seno do ângulo alfa, que pode ser ângulo de 30 graus, por exemplo. O coeficiente de atrito, nesse caso, você consegue calcular a força resultante desse caso, né? No caso, a força resultante que está sendo aplicada sobre o corpo. Tudo bem? Uma vez que você calcula a força resultante, você encontra a aceleração do corpo. Basta usar aqui a massa, passar dividindo, você encontra a aceleração. Então, todas essas ferramentas, essas jogadas matemáticas que nós fizemos aqui, vocês têm que ir praticando aí, na casa de vocês. Vão praticando, façam essa decomposição direitinho. Tentem entender o que foi feito. É só substituir uma relação dentro da outra. Fui substituindo e cheguei aqui, ó. Certo? Ah, professor, preciso gravar isso? Não, não precisa. Por quê? Por que não precisa, pessoal? Porque cada tipo de sistema você tem resultados diferentes. Se você gravar todos os sistemas, você vai ficar, sei lá, você vai ter que decorar isso, colar na geladeira, colar na parede de vocês, porque são muitos sistemas, são milhares de sistemas. Então o que você tem que aprender é justamente o quê? Fazer a decomposição das forças, saber quais as forças que agem no sistema, verificar a direção de cada uma delas e saber que a normal ela pode ser igual a PY dentro da análise da decomposição, que a força-peso é massa vezes gravidade, que o FAT é μ vezes a normal, que é o coeficiente de atrito vezes a normal, certo? E substituindo uma dentro da outra. Tudo bem? Certo? Uma coisa que é interessante que nós vamos ver também. No caso em que a aceleração é zero,
não necessariamente o sistema ele está em repouso. Quando a aceleração é zero, a velocidade pode ser constante também. Aí a gente tem uma relação bem interessante aqui, através dessa relação aqui que nós obtivemos, tá? Então veja, novamente, se é um caso, esse primeiro caso é a situação em que o bloco está em repouso, certo? As simples relações de forças, principalmente essa, né? O Px é igual ao Fat, é praticamente a força de atrito que está segurando, né, o bloco. O bloco tende a ir para baixo, mas a força de atrito está segurando o bloco, certo? Mas na outra situação em que o corpo está acelerado, a força de atrito ela é menor que Px. Então, essa componente do peso, certo? Faz com que ela é a principal responsável por fazer com que o bloco entre em movimento ou saia do equilíbrio, né? Ou melhor ainda, é a principal responsável por haver força resultante no sistema, tá? Então a gente chega nessa relação da força resultante. A próxima situação que nós vamos ver agora é justamente o quê? É justamente a situação em que o bloco está com velocidade constante, ou seja, a aceleração é zero, consequentemente, força resultante é zero. Aí a gente vai jogar bem aqui nessa relação, porque como está com velocidade, a relação ela é a mesma, só que força resultante é igual a zero. Aí a gente vai ter uma relação bem legal, tá? Vou apagar aqui, ó. No caso, o bloco, vou colocar aqui o bloco está em velocidade constante. Certo? Considerando todas essas relações que nós estabelecemos aqui, nós temos o quê? Que essa relação ela pode ser reduzida em quê? Primeiramente, nesse caso aqui, a força resultante é igual a zero, porque a variação de velocidade ela é igual a zero, certo? E consequentemente a aceleração, né? Se o corpo está com velocidade constante, certo? O movimento dele não tem aceleração, ou seja, a força resultante é zero. Logo, se a força resultante é zero, nós utilizamos essa relação aqui. Então vai ficar, vou colocar zero bem aqui, ó. Zero é igual a tudo isso aqui. mg seno alfa menos mi, coeficiente de atrito, massa vezes gravidade, cosseno de alfa. Tá? Cosseno de alfa. Veja, o que eu posso isolar aqui? Eu posso isolar m vezes gravidade. Vou isolar bem aqui, vai ficar m vezes gravidade seno alfa menos coeficiente de atrito cosseno alfa. Veja, toda essa expressão desse lado aqui é igual a zero, certo? M vezes G não é igual a zero. Ou seja, para que tudo isso aqui seja zero, somente essa quantidade aqui tem que ser igual a zero. Tudo bem? Essa parte aqui ela é positiva diferente de zero, certo? E essa parte aqui tem que ser igual a zero, porque zero vezes qualquer coisa é zero, para poder satisfazer aqui a minha relação. Ou seja, essa quantidade aqui, colocar bem aqui, ó, seno alfa menos
Mi cosseno alfa é igual a zero. Portanto, se eu passar essa quantidade somando, né, para o outro lado, passar o cosseno dividindo, nós temos o quê? Vou colocar bem aqui, ó. O Mi vai ser seno alfa dividido por cosseno alfa. Ou seja, vou colocar o portanto aqui. Portanto, Mi, olha só, coeficiente de atrito. O que é seno alfa sobre cosseno alfa? Veja, lá na trigonometria, seno do ângulo sobre o cosseno desse mesmo ângulo, isso é igual a tangente desse ângulo, certo? Então veja, podemos calcular o coeficiente de atrito, certo? Entre o bloco e a superfície de um plano inclinado, tudo bem? Podemos calcular o coeficiente de atrito entre a superfície de um bloco e o plano inclinado através de quê? Dessa relação bem simples, né? Ou seja, o coeficiente de atrito ele é igual a tangente de alfa desse ângulo aqui, esse mesmo ângulo alfa, que a gente pode medir. Pode pegar um transferidor e medir ele. A gente mede ele, certo? Aí, por exemplo, me dá 30 graus. Aí, com esse ângulo aqui, considerando que o bloco vai em velocidade constante, certo? Velocidade constante. Basta calcular a tangente desse ângulo, eu tenho o quê? O coeficiente de atrito. Tudo bem? A gente já fez experiências, né? Aí no laboratório do IF. Lá no meu laboratório tem vários planos inclinados, né? Tem plano inclinado cuja superfície é de papel, tem plano inclinado cuja superfície é de madeira, plano inclinado de vidro. Então, o que a gente faz em condições, né, normais, né? Em aulas presenciais, a gente mede esses coeficientes de atrito. A gente vai lá, usa o transferidor, vê o momento em que o bloco vai com velocidade constante, certo? Porque só assim a gente chega nessa relação. A velocidade está indo constante. Quanto é o ângulo? 30 graus, por exemplo. Tangente de 30, aí eu jogo lá, é raiz de 3 sobre 3, né? Então, raiz de 3 sobre 3 é o valor do coeficiente de atrito daquela superfície, certo? Então, a gente mede vários coeficientes de atrito de vários tipos de superfície lá. Às vezes, traça alguns gráficos, por exemplo, e verifica a diferença entre cada tipo de superfície, né? Certo?